interessante. E mesmo sentado como você está, faça mais uma oração aí. Peça ao Senhor Jesus que fale com você, você de casa também. Senhor, nós estamos aqui em sua presença. E quando nós estamos, ó Deus, na sua presença, em oração, buscando a sua face, a sua palavra afirma que o Senhor não despreza aquele que busca. O Senhor não despreza orações. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então fala conosco agora. Muda o meu coração, o coração dos teus servos e servas, através da palavra que vamos ministrar e ouvir agora. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 3. Diz a palavra de Deus. Está lá na tela. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Fala conosco através dela. Oramos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele está instruindo esta igreja a andar com o Senhor Jesus, olhar para o Senhor Jesus, conhecer mais quem era o Salvador daquela igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, de todas, é a carta mais cristológica que o apóstolo Paulo deu à igreja, que Deus deu à igreja por meio do apóstolo Paulo. E, claro, escrevendo à igreja de Colossos, porque aquela igreja estava sendo alvo de heresias, aquela igreja estava sendo bombardeada com filosofias, claro, toda filosofia é humana, mas existem algumas filosofias que, além de humanas, são satânicas, anti-Deus, e isso estava acontecendo no meio daquela igreja, pessoas afirmando que o Senhor Jesus não era quem a Bíblia diz que Ele é, o Filho de Deus, o ressuscitado, Deus, homem. E o apóstolo Paulo então escreve essa carta para mostrar à igreja de Colossos quem era o Senhor Jesus. E eu quero logo de início encorajar a você também, a todos os dias buscar com mais intensidade conhecer o seu Senhor. A única razão porque nós nos reunimos, oramos, nós caminhamos pela fé, nós temos a certeza de que já está garantida a vida eterna por nós. Tudo isto é por causa de uma coisa: Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz. Deus se fez homem, se tornou gente, veio a este mundo. O mistério da encarnação é incompreensível por todos nós. Como pode Deus se tornar homem? Os homens querem se tornar Deus. Não podem, mas querem. Mas Deus se tornar homem é um paradoxo para nós, é um contrassenso. Porque Deus se tornar homem é Deus se rebaixar, é Deus se esvaziar dele mesmo, da sua glória. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que devemos ter o mesmo sentimento que encontramos nele, em Jesus Cristo. E ele diz lá, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus quando veio. Pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de sua glória. Eu e você lemos, mas é só o Espírito Santo quem
coloca essa palavra em nós, porque ninguém tem cabeça para entender esse mistério. Mas foi isso que aconteceu. A justiça de Deus e o amor de Deus caminham juntos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nem João soube explicar o tamanho do amor de Deus, ele diz de tal maneira, que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele ama, mas ele também é justo e é justiça, e a justiça de Deus não anula o seu amor, e o seu amor também não anula a sua justiça. Sabe que para que Deus cumprisse a sua justiça plena, ele deveria aplicar a sentença que ele pronunciou lá no início, sobre aqueles que pecassem e que o desobedecessem. Você volta para Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus fala para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos das árvores que estão no jardim, menos esta, que está no meio do jardim. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Em outras palavras, não duvides de que morrerás. Adão, meu irmão, minha irmã, nosso primeiro pai, o nosso representante lá no início, deixou todas as árvores boas de lado e foi exatamente naquela que Deus disse: morrerás. Ele comeu e morreu. O apóstolo Paulo vem em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado trouxe a morte. E ele diz: e a morte não ficou só em Adão, ela se estendeu a todos os demais, porque todos pecaram. Então, eu e você já nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores a partir de um momento da nossa vida, já nascemos pecadores. Nós somos formados em pecado. O Davi diz no Salmo 51, 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Uma criança que nasce agora já é pecadora. É claro, ela peca de acordo com o potencial que ela tem de pecar. Pegar birra, pegar pirraça, por exemplo. Mas já somos pecadores. Mas para Deus cumprir a sua justiça, ele então deveria ter mandado todo mundo para o inferno e para a morte. Sim, a justiça é assim. Se a sentença foi dada e a sentença é a morte, a justiça diz: então tem que morrer. Só que a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Sabe o que Deus fez? O próprio Deus se tornou gente. O próprio Deus veio. Ele se despiu da sua glória. A glória de Deus ficou na eternidade. Ele veio sem ela. E o Senhor Jesus enfrentou a morte. Os nossos pecados todos caíram sobre ele. E ele enfrentou a morte em seu lugar. A morte era sua, minha. E Deus cumpriu a justiça no seu Filho, nos substituindo na morte. Alguém já pagou alguma conta sua alguma vez? Você precisava comprar um remédio, comprar alguma coisa, e aí, de repente, compraram para você. Aí alguém pagou a sua conta no supermercado. Não, eu já paguei para você. Ou você viu que a pessoa estava meio que sem dinheiro, ou esqueceu o cartão, ficou sem graça, você se propôs a pagar. Então, a nossa dívida foi paga pela morte do Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele está levando a igreja a olhar para o Senhor Jesus com todo o apreço, com toda a gratidão, com todo o amor, com toda a entrega, dizendo que a nossa vida, a nossa reunião e o nosso culto só tem graça porque Ele está presente. Só tem graça porque nós cremos nas promessas dEle. E o crente cheio do Espírito Santo é o crente que ama ao Senhor Jesus mais do que todas as coisas, sabia? Você lê lá em João capítulo 15, versículo 26, o próprio Senhor Jesus disse que quando viesse o Espírito Santo,
o Espírito que procede do Pai. Ele disse: Ele dará testemunho de mim. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para testemunhar dele. Ora essa, se o Espírito Santo é a testemunha do Senhor Jesus, e ele é a maior testemunha do Senhor Jesus, o crente cheio do Espírito Santo é o crente que também testemunha. O crente cheio do Espírito Santo é o crente que faz aquilo que o Espírito Santo quer e gosta. E a missão do Espírito Santo é testemunhar de Jesus Cristo, quem Ele é. É o Espírito Santo quem forma no seu coração. Ele, o Senhor Jesus. É Ele quem coloca no seu coração entendimento sobre Ele, amor, fé, para buscá-lo mais. Logo, se alguém diz que é cheio do Espírito Santo, esse alguém tem por obrigação amar ao Senhor Jesus mais do que todas as coisas. O Senhor Jesus também disse em João, capítulo 16, versículo 14, ele diz que quando viesse o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele diz lá, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então eu vejo também que outra missão do Espírito Santo é glorificar ao Senhor Jesus. O crente que não glorifica ao Senhor Jesus. Há crentes que às vezes falam de tudo que há nessa vida e nessa terra, mas não se lembra dele. Está cheio do Espírito Santo. Então Paulo está calibrando aqui a cabeça da igreja, dizendo para a igreja o valor que o Senhor Jesus deu a ela, morrendo, entregando a sua vida e mostrando para a igreja quem é o Redentor. Especificamente no versículo que lemos, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ele diz, se você já foi ressuscitado juntamente com Cristo, então busque as coisas do alto. Se você já foi ressuscitado, só há ressurreição para quem está em Cristo. E para alguém ressuscitar tem que ter morrido primeiro. Então ele está falando muita coisa em poucas palavras. Se você já foi ressuscitado com Cristo, então agora você tem que buscar as coisas do alto. Olha para o seu coração aí, você já foi ressuscitado com Cristo? Porque aqueles que não foram ressuscitados com Cristo estão na morte ainda. Estão ainda nos seus pecados. É impossível alguém ser salvo pelo Senhor Jesus sem que primeiro seja ressuscitado, saia da morte para a vida, das trevas para a luz, deixe os pecados e venha para a santidade. E Paulo está dizendo, se fostes ressuscitados, é uma condição, se, é só para os que creem nele, é só para aqueles que já entregaram a vida para ele. Então só pode compreender e buscar as coisas do alto aqueles que já foram ressuscitados com ele. E ele diz, se fostes ressuscitados em Cristo, então buscai as coisas lá do alto. Aqueles que andam com o Senhor Jesus e que creem nele, buscam as coisas do alto. As coisas da terra são passageiras demais para estes. As coisas deste mundo são pequenas demais para aqueles que andam com o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus não veio oferecer ouro, prata, coisas deste mundo perecíveis, que o ladrão rouba, que fica por aqui. Não, isto está ao encargo dos malucos deste mundo, estão correndo atrás. Mas o Senhor Jesus oferece riqueza muito maior. Se você já foi ressuscitado com Cristo, então você precisa buscar as coisas que são do alto. E você pergunta, mas que coisas são essas, pastor? Que coisas do alto seriam essas? Seriam as estrelas, as nuvens, os astros. Há pessoas que são guiadas, que tentam guiar suas vidas por essas coisas. Já olhou lá no horóscopo, qual é o seu signo? Ei, não olha não. Filho de Deus não mexe com essas coisas não. Olhando para a estrela, está na minguante, está na quaresma, tá, eu nem sei se é quaresma.
Como é que eles falam? Tem que puxar na memória. Na lua, né? Para você tomar uma decisão, para você resolver alguma coisa, isso vai te dar sorte. Se você já foi ressuscitado com Cristo, busca as coisas do alto, mas não essas que nós aprendemos aqui nessa terra. Não se trata dos astros, do sol, do alinhamento dos planetas. Você já ouviu um punhado de coisa assim, né? Ele está dizendo, buscai as coisas lá do alto. E como diz, aí, ele diz assim, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, vírgula, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. As coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então tira da sua vida os horóscopos. Você não pode mais ter fé nessas coisas. Tira da sua vida essas superstições. Você não pode viver um crente supersticioso, acreditando que colocar o sapato atrás da porta vai trazer azar, acreditando que se você não colocar um elefantinho na estante virado para a porta, não vai trazer sorte. Tem uns negócios assim. Se você já foi ressuscitado com Cristo, isso tudo é balela, isso tudo não vale nada, isso tudo é uma loucura. Aqueles que estão guiando as suas vidas por essas coisas precisam de ajuda, precisam da misericórdia da igreja, porque a do Senhor já está alcançando a eles, mas Deus quer usar a sua vida para falar para eles que eles precisam olhar para Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o único que pode ordenar sobre você a bênção e a vitória. Não pense você que qualquer coisa inanimada ou qualquer pensamento positivo pode trazer uma onda de uma corrente positiva. Já ouviu essas coisas também? O pensamento positivo, vamos unir aqui as forças, o universo é cheio de energias positivas, vamos atrair as energias. Meu irmão, só há um poder que rege em todos os lugares, é o poder do nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus é temido e reverenciado até entre os demônios. Você já leu na palavra de Deus, quando endemoniados chegavam e se dobravam diante do Senhor Jesus, dobravam os joelhos. Um deles disse, bem sabemos que és o Filho de Deus, vieste para nos destruir antes do tempo. E o Senhor Jesus falava, sai dele, sai dele, sai dele. Não há conversa quando o Senhor Jesus está presente, não há conversa com os demônios, quando o Senhor Jesus está presente. Antes de procurar o médico, procure o Senhor Jesus. Antes de entrar com a causa na justiça, apresente a Ele, porque Ele é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados e juiz dos juízes. Às vezes nós damos, já ouviu a expressão, dar com os burros na água? Às vezes nós passamos por isso. Por quê? Porque corremos tanto com a nossa própria força, mas nós esquecemos de orar, esquecemos de colocar diante do Senhor. Esquecemos que o Senhor usa o médico, usa o advogado, usa o juiz, usa a faxineira, Ele usa a criança, Ele usa quem Ele quiser. Mas se a bênção dEle não estiver presente, meu irmão, a pessoa pode ter $1 milhão, a pessoa pode ter os melhores profissionais, os melhores recursos, a melhor tecnologia, que sem a bênção dEle, não há nada feito, não haverá nada feito. Então a gente deve buscá-la primeiro, e a palavra dele diz, buscar as coisas lá do alto, se você já foi ressuscitado com Cristo. Então, que coisas do alto são essas? Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Eu diria para você que as coisas do alto que você deve buscar, e eu também, é conhecer a vontade de Deus, é a palavra de Deus, são as promessas de Deus, é você buscar o seu socorro nele, na presença de Deus, o Senhor Jesus, é você buscar consolo na presença, na palavra dele, são as boas novas de Deus, tudo aquilo que ele te ensina por meio da palavra. Agora, é possível alguém buscar a vontade de Deus e as coisas do alto se não ler o grande manual, o grande livro?
que mostra para você a vontade dele? Como é que eu vou conhecer para buscar? Para buscar tem que conhecer. Como é que eu vou conhecer para buscar? Como é que eu vou buscar se eu não conheço? E para conhecer tem que tirar tempo, você tem que se aprofundar. E Deus sabe muito bem quais são as suas prioridades e as minhas. Não precisa ninguém contar para Ele. Para eu ver as suas prioridades no seu smartphone é fácil. Com 1 minuto eu vou lá no Instagram. Quantos aqui tem Instagram? Levanta a mão. É todo mundo, né? Quase. Eu vou lá e vejo lá, clico aqui, clico ali e lá, e vejo quantos minutos ou horas por dia você passa naquele negócio. Agora, Deus precisa pegar o seu smartphone e olhar? Não, Ele sabe sem olhar. Porque Ele já sabe tudo. Ele é onisciente. A palavra dele diz que antes que o pensamento venha à sua mente, você nem sabe o que você vai pensar. Deus já sabe, Ele está sempre à sua frente. A palavra ainda não chegou à sua língua, Salmo 139. Nem você sabe o que você vai dizer daqui a 1 hora. Ele já sabe tudo. Então Deus sabe de você mais do que você. E a melhor coisa que nós podemos fazer é colocar nas mãos dele a nossa vida, a nossa história. Colocar a nossa fé, a nossa segurança nele. Então busque as coisas do alto. Tudo aquilo que vem de Deus, que vem do trono de Deus, que vem da sua bondade, da sua graça, são as coisas do alto. Você deve se apaixonar com a palavra de Deus mais do que você se apaixona com a série que você assiste na sua televisão, mais do que os encontros entre os amigos. Nada contra se encontrar com os amigos, mas se o seu primeiro amigo não for o Senhor Jesus, está errado. Se a sua primeira conversa do dia não for com Ele, se a sua vontade de estar com Deus, com o Salvador, com Jesus Cristo, na presença dEle, honrando a Ele, glorificando o nome dEle nos pequenos detalhes das suas conversas diárias, das suas decisões, se isso não for importante para você, então há uma coisa errada. Às vezes nós trocamos as prioridades, colocamos outras coisas ou pessoas no lugar dele, enquanto a palavra dele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós oramos às vezes: Senhor, acrescenta isso, faça aquilo, Senhor, abre essa porta, ó Deus, me abençoe nessa área. Mas o Senhor às vezes olha para nós e vê que nós não estamos buscando em primeiro lugar o reino dele. Ele diz também aí, além de buscai as coisas do alto, ele diz: pensai nas coisas que são lá do alto. Não apenas buscar, mas pensar. E o pensamento, a cabeça, né? O coração é terra, dizem que é terra que ninguém vai. Eu quero dizer, é uma frase errada, porque o Espírito Santo vai. O Senhor Jesus conhece o seu coração. Você não revelou para ninguém, mas Ele sabe. E aqui diz: pensai nas coisas lá do alto. Se você já foi ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto e também pensai nas coisas do alto. Então aqui envolveu toda a sua vida. Via de regra, você pensa ou você faz. Ele está dizendo, você, ao pensar, pensa nas coisas do alto. Ao fazer, ao buscar, busca as coisas do alto. Pastor, isso não parece, alguém me disse, isso não parece mais uma, eu esqueci a palavra, alguém que é torcedor de um time de futebol muito, é o quê? Fanático. Não estou dizendo que você que torce não, viu? Mas alguém me disse, foi só para lembrar a palavra, obrigado, Artemis. Alguém me falou: pastor, mas isso não é fanatismo, não? Buscar Deus desse jeito, sonhar com Ele, pensar nele, tudo que fazer para Ele. Alguém me perguntou: isso não é fanatismo? Eu falei: fanatismo? Isso é fé. Isso é vida com Deus. Não misture as coisas. Deus não se mistura com nada dessa vida. Deus não é religião, Ele não é religioso. Eu era um religioso quando eu era da igreja romana. Quando eu ia ser padre,
Eu ia nas missas sem saber para onde eu ia, o que é que eu estava fazendo lá. Eu ia mais para cumprir um protocolo. Uma vez que eu ia ser padre, então eu tinha pelo menos que dar um exemplo, né? E eu ia com essas cabeças, com essa mentalidade, né? Mas eu nunca fui por causa do Salvador. Eu nunca fui por causa do Senhor Jesus. Eu nem sabia quem Ele era. Só sabia pelas histórias. Eu sabia a história dele, mas o encontro com Ele eu ainda não tinha tido. Quantas pessoas conhecem a história dele, do seu nascimento virginal, da sua morte, sepultamento, da sua ressurreição, a história, mas não conhece Ele, que é o Senhor da história. Você pode conhecer muito bem a história de alguém, sem, contudo, não saber quem é esse alguém. Você pode saber muita coisa sobre uma pessoa sem nunca tê-la visto. Inclusive pessoas que estão vivas hoje, no nosso tempo. Se me disserem assim, você conhece o presidente da República atual do nosso país, eu vou dizer, conheço. Você também vai dizer que conhece. E se alguém disser assim, você já apertou a mão dele, já conversou com ele, já trocou umas palavras com ele, já tomou um café com ele? Não, nem nunca o vi na vida, a não ser por foto, pela televisão. Alguém vai dizer, então você não conhece. Você sabe quem é, mas não conhece. Há pessoas que andam com Deus assim, ou se relacionam com Deus assim. Sabe um pouco sobre Ele. Sobre o Senhor Jesus, já ouviu a sua história, mas não entregou a vida a Ele ainda. Não anda com Ele. Não toma café com Ele. Não acorda com Ele. Não sonha com Ele. Não trabalha com Ele. Não anda com Ele. Será que é dele essa pessoa? Meu querido irmão, então não se trata de fanatismo, é fé. Paulo está dizendo, pensai nas coisas lá do alto. Eu quero te perguntar, o que é que tem ocupado a sua mente? O que é que tem tomado conta do seu coração? São as preocupações do dia a dia? São as coisas que envolvem a nossa nação, por exemplo, a economia, no seu trabalho, está tendo alguma dificuldade lá, você trabalha para alguém ou você trabalha por conta própria? Está com medo de ser mandado embora ou você está com medo do seu negócio não dar certo? Tem a ver com a economia do nosso país? Isso está tomando conta da sua vida, do seu coração? Você tem medo do futuro? Quem anda com o Senhor Jesus já descansou, já resolveu a vida, porque sabe em quem tem crido. Sabe, meus irmãos, que se o Senhor nos der mais 1, 2 dias, 1, 2 anos, 10, 20, 50, 80 anos de vida, nós viveremos para a glória dele aqui. Mas se ele voltar agora, ou se eu fechar os olhos agora para não abrir os mais, eu estou garantido. Garantido. Inclusive, vai chegar um dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Eu oro para ele voltar hoje, nos dias da minha vida, porque a Bíblia diz que ele vai voltar num tempo em que a igreja estiver aqui, vai ter um povo vivo aqui que vai contemplar a volta dele. Agora, se ele não voltar até enquanto eu estiver, vai chegar o dia que eu vou ter que partir. Eu espero que lá com 110 anos, né, eu parta, mas com saúde, né, bem. E você quer partir com quanto, hein? Que pergunta ruim, pastor. Que pergunta esquisita, hein? Mas não faz mal você pensar. Quem sabe Deus diz sim sobre você. Você coloca aí um número bom, né? Mas depois disso, se o Senhor quiser me dar 100 anos, aos 101 anos eu estarei onde? Na presença dele. Se ele quiser me dar 80, aos 81 anos eu estarei onde? Na presença dele. Vai chegar um dia que você estará lá. E aí não vai fazer diferença mais se você foi rico ou pobre enquanto caminhou aqui. Se você teve fama, sucesso enquanto você esteve aqui.
Não vai fazer diferença alguma mais se você comeu nos melhores restaurantes da cidade, se você viajou para os lugares mais lindos do mundo, se você teve uma família que te acolheu, te amou, ou não teve pai nem mãe, se teve muita saúde ou lutou com uma doença, nada disso vai contar mais quando nós estivermos com Ele. Paulo está dizendo: pense nas coisas do alto, sonhe com as coisas do alto. E ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. A minha vida e a sua está escondida com Cristo em Deus. E eu vou encerrar. O Senhor Jesus é tudo para nós. Você podia intencionalmente assentar no seu coração o propósito: eu vou andar com Jesus. Eu vou ler a Bíblia para conhecer mais Ele, quem Ele é. Esse é o propósito da Escritura, revelar a nós quem é o Senhor Jesus. E se depois de ler a Bíblia na intenção de conhecê-lo, se Ele não se revelar a você mais, então você estará diante de um paradoxo, algo impossível, porque é impossível que alguém leia a Bíblia, se dedique a conhecê-lo na Escritura, ore pedindo a Ele que se revele mais, e Ele não atenda. Ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pastor, o senhor está pregando parecendo que a gente não busca a Deus. Não é isso. Eu sei que vocês buscam a Deus, mas eu estou dizendo que isso não pode ter limite. Há limite para tudo nessa vida e nessa terra, menos para conhecer ao Senhor Jesus, porque Ele é ilimitado, em graça, bondade, fidelidade, amor, misericórdia, beleza. Um dos atributos de Deus é a sua infinitude. Então Ele é infinito. Você precisa, para conhecer ao Deus eterno e infinito, você precisa partir na direção dEle, na oração, na submissão da sua palavra, e clamando: Senhor, revela-te a mim mais e mais e mais. Todos os dias Ele vai se revelar. E você nunca vai chegar um dia que vai dizer: eu já sei tudo sobre Ele. Nunca. Porque quanto mais Ele se revela, mais tem para se revelar. Quanto mais Ele se mostra, mais tem para te mostrar. Quanto mais você o conhece, mais você fica entusiasmado, mais você fica maravilhado, e mais você sabe que tem para conhecer da parte dEle. É infinito. O conhecimento do Senhor Jesus é infinito. Então, coloca mais cor na sua vida, mais brilho na sua vida. Tira os olhos das coisas que te entristecem, coloque nele. E eu tenho certeza que o princípio da depressão, o princípio da angústia do coração, o princípio daquela dor na alma que ninguém te consola, essas coisas vão sumindo. Por quê? Porque o brilho de Deus estará entrando, a luz de Deus estará entrando em você. Conhecer mais o nosso Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar pedindo ao Senhor Jesus que se revele a você, meu irmão. Eu oro para que Ele se revele a mim também mais. Que você seja apaixonado por Ele, ame ao Senhor Jesus. É o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Somente no dia que Ele for tudo para você e não haver mais nada na frente, é que você vai poder dizer: eu o conheço, eu não troco por nada, Ele para mim é tudo, Ele é mais importante do que a coisa mais importante que há nessa terra. Ele é mais importante, e a coisa mais importante é a coisa que você busca com gosto, com prazer.
Eu quero orar por você. Senhor Jesus, abençoe meu irmão e a minha irmã, nesse momento que ora comigo. Abençoa o Senhor Jesus se revelando a mim, a ele, a ela, como nosso Senhor, nosso Salvador, como Deus Criador de todas as coisas, como aquele que estava no princípio da criação, como o Verbo de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A sua palavra diz, ó Senhor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como do Filho unigênito do Pai. Oh, Filho unigênito, Jesus Cristo maravilhoso, coloca cor, brilho, vida nos corações. Entra no lugar dessa ansiedade, dessa dor, dessa angústia. Senhor Jesus, a dor, a angústia, qualquer coisa deve ficar em terceiro, quarto, último lugar. Mas em primeiro lugar o Senhor. E se o Senhor estiver em primeiro lugar, eu tenho certeza que a dor, a angústia, os sofrimentos, as decepções, tudo isso vai sumir. Não vai ficar em segundo, terceiro, nem isso vai sumir. Porque aonde o Senhor entra, o Senhor traz a paz. O Senhor não só traz, o Senhor é a paz. O Senhor é o príncipe da paz. Que a bênção do Senhor seja sobre todos, nessa noite e em casa também. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu quero saber quantos estão nos visitando aqui nessa noite. Dê um sinal com a sua mão. Todo visitante que entra aqui ganha um presente. Fica com a sua mão erguida aí. Nossa irmã Artemis, nosso irmão Hilário da integração vão chegar onde você está, levar um presente para você. E nós queremos dizer para você que está em casa, que o Senhor Jesus falou com você essa noite, viu? Pela palavra dele. Se você estava longe, afastado, desviado, volte para o Senhor. Se tiver jeito, a turma da cabine colocar um QR Code aí, você pode mirar o seu celular, mandar uma mensagem para nós, que nós vamos entrar em contato com você. Isso apareceu aí. Mande mensagem para nós, dizendo que você estava desviado, quer voltar para o Senhor, que nós vamos fazer um contato e orar com você. Vamos estar de pé. Isso. No sábado agora, nós teremos o Aviva Oitava, uma manhã de oração e jejum aqui, a partir das 9, de 9 a 11. Você podia tirar um tempo e vir. Tira um tempo para vir orar e buscar o Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Erga a sua mão bem alto. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, pela sua presença. Continua guiando teu filho e tua serva, Deus. Senhor Jesus, continue se revelando. O teu servo e tua serva que ama ao Senhor, faça esse amor multiplicar por 10, 100, 1000 vezes mais. Teu filho e tua serva que já fala do seu nome, já proclama a sua glória por onde vai. Coloca, Senhor, uma unção aí, para que ele faça isso, Deus, 100 vezes mais. Tira todo o temor, todo o medo, toda a preocupação. Coloca fé na sua palavra, nos seus mandamentos, nas suas promessas, no Senhor, na sua presença. Leva-nos em paz, debaixo das suas mãos poderosas. Então, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre. Digamos juntos, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus te abençoe. Um abraço a todos.